Olá, meus irmãos em Cristo Jesus de todo o Brasil. Estamos de volta, com o nosso Graça e Paz aqui direto do canal Itapuartes. Vocês de todo o Brasil, estamos diretamente aqui da cidade de Itapuranga, no estado de Sergipe, cidade com um pouco mais de 32 mil habitantes. Ficamos a 28 quilômetros da capital, Aracaju. Estamos falando diretamente com vocês, cristãos de todo o Brasil, independente da placa da igreja, da nomenclatura de cada igreja, Todos os cristãos, que na verdade o intuito é um só, a salvação. E a salvação é uma salvação individual. Mas hoje, irmãos, eu quero falar de um tema. Não tenho muita estrada dentro do evangelho cristão, mas a gente tem um embasamento e a gente tem também um aprendizado que nós tivemos com o nosso Pai. E, além disso, meu irmão também é cristão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz aí a todos os irmãos da Presbiteriana do Brasil. E eu sou o tipo de crente que busco aprendizado. Eu sou o tipo de crente que estou sempre perguntando, questionando, e estou sempre ali acompanhando os líderes da minha igreja. Irmãos, e o tema específico de hoje, que é um tema um pouco incômodo, é um tema que está agregado em várias e várias denominações religiosas, que é a evasão da igreja, Por isso que o tema hoje é a importância do crente e a igreja. E eu quero iniciar aqui lendo um texto que eu apanhei no blog do irmão Rubem Amorese, que é o depoimento de um irmão e o outro irmão rebatendo o que ele fala. O texto diz assim: eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante este tempo devo ter ouvido umas 3.000 pregações, mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo lembrar da maioria delas. Por isso, acho que estou perdendo meu tempo e os que estão pregando também estão perdendo o tempo deles. Essa matéria gerou uma grande discussão, resultando em uma sábia resposta de um leitor, igualmente divulgada nos seguintes termos: estou casado há mais de 30 anos e durante esse tempo minha esposa deve ter cozinhado umas 9.000 vezes, mas com exceção de um ou outro prato, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram, me alimentaram e me deram força necessária para fazer as minhas atividades. Sem essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos, fracos, desanimados e mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha vida, a minha alma e a da minha família, estaríamos hoje mortos espiritualmente. Portanto, não deixe de estar em comunhão na sua igreja. Encorajemo-nos uns aos outros. Então, irmão, essa é a resposta que o outro irmão deu em virtude do que escreveu o irmão anterior. Então, na verdade é isso, irmãos. Eu acho que cabe aí uma reflexão com relação a essa questão de não ir à igreja. De repente, o seu trabalho, ele impossibilita você ir à igreja. Mas não deixe, irmão, que essa impossibilitação ela se torne até no dia que você não trabalha. Eu conheço irmãos de várias igrejas, de várias denominações, que trabalha na semana, não tem folga certa, mas na folga dele ele vai à igreja. Conheço irmãos também que na folga também não vai porque ele está acostumado também, que já trabalha, e também naquela folga ele não vai à igreja. Frequentar uma igreja e servir ativamente nela nos ajuda a ser melhores
e aumentar a nossa influência positiva na vida de outra pessoa. A igreja é importante porque é um mandamento de Deus para a nossa edificação. Está lá em Hebreus 10, 25. Na igreja, aprendemos mais sobre a palavra de Deus e encorajamos uns aos outros. Se isolar não é bom. A igreja é o lugar perfeito para aprender o amor, a paciência, o respeito pelos outros irmãos. Com certeza os irmãos conhecem aquele adágio popular, né? Aquele ditado que diz assim, que aquele que não vai pelo amor, vai pela dor. Né? E sabemos que muitos irmãos, muitos cristãos de Brasil afora, de mundo afora, eles só procuram a igreja quando estão em dificuldades. Né? Quando estão com dificuldades, quando estão com a família, com alguém quando estão com a família abalada, né? Quando estão com a estrutura da família abalada, aí é que eles procuram Cristo Jesus. Mas aí lá na frente muitos saem porque conseguem seu objetivo e acham que não precisam voltar. A motivação deles não era o amor a Deus. Por isso a mensagem de um pastor deve ser sempre a salvação eterna, que é a mensagem básica da Bíblia. Outro motivo que leva alguém a abandonar a igreja é a falta de maturidade espiritual. E é importante ressaltar também, irmãos, que uma pessoa que se desvia de Deus não o faz de repente, mas é simultâneo, progressivamente, um dia após o outro. E nesse tempo de isolamento, Satanás trabalha e toma espaço na vida dessa pessoa. É aquela situação que eu já falei, né? Um dia eu vou priorizar outra coisa. Não, já fui domingo de manhã, não vou domingo de tarde, eu já fui na semana, não vou porque eu também preciso visitar, a minha mãe que mora em outra cidade, meu pai, um filho que mora em outra cidade, irmãos. Tem tanto dia para visitar seus filhos, tem tanto dia para visitar suas mães, por que escolher logo um dia de culto? Meu pai costumava falar que cada culto que ele perdia era uma benção que ele deixava de ter. Não é? Eu não estou aqui falando que os irmãos têm aquela obrigatoriedade de estar no culto ali, fervoroso, gritando, tal. Mas eu estou falando, irmãos, que não priorize outra coisa no dia de culto. Porque a maioria das igrejas tem tanto pouco culto, né? Tem tanto poucos dias de culto, e naquele dia você tem outra coisa para fazer, irmão. É complicado, até para você mesmo. Quanto mais longe estamos de Deus, mais perdemos de vista a nossa consciência de filhos. Esquecemos quem nós somos, nossa identidade. Quando estamos perto de Deus, sabemos que somos filhos de Deus e tudo fica claro, tudo está resolvido. Quando nos afastamos de Deus, tudo fica confuso, tudo fica escuro e a tendência é escurecer mais. Ah, irmão Braulio, mas eu não estou longe de Deus, eu não estou indo para a igreja, mas em casa eu estou cultuando a Deus. Não é a mesma coisa. Que bom, que interessante, né? Que legal, que espirituoso. Você seguir também o que diz lá em João, né? Entra no seu quarto, dobra o seu joelho e fale com o Pai. Mas que interessante também você estar no templo, na casa de Deus, ali cultuando Deus juntamente com os outros irmãos em Cristo Jesus. Que interessante, irmão. Você está ali, um culto de oração mesmo, um culto de oração que é tão evasivo, né? Nas igrejas de Brasil afora, os círculos de oração, os cultos de oração, são os cultos onde tem uma evasão muito grande. Isso qualquer irmão que você conversar hoje, eles vão falar dessa dificuldade que a igreja dele tem. Então eu fico sem entender, irmãos, por quê? Não é?
E ao mesmo tempo eu entendo que muitos têm aquele medo de orar. Comunique ao seu dirigente, aí não me chame não. Uma certa feita eu fui dirigir um culto de oração. A nossa igreja, né, os dirigentes do culto de oração, ele tem um mês dirigindo o culto, são nas quartas-feiras, das 18 horas até as 19. E um irmão chegou para mim e disse: irmão, é você que vai dirigir o culto hoje, né? Eu disse: então, não me chame para orar não, quando estou preparado. Eu digo: certo, irmão, fique em paz, não se preocupe não, viu? Mas não tenha medo não, irmão, vá praticando e tal, não tenha medo não. Mas a gente respeita isso. É só falar, agora não deixar de ir cultuar a Deus. Às vezes você está com um problema tão grave, né, entre aspas, assim, que nada para Deus é grave, né? Tudo Deus resolve. Mas busque a Deus, né? Vá para o seu templo religioso, vá para a sua igreja, principalmente nos dias de círculos de oração, de cultos de oração, que você vai sair de lá leve. Você vai se sentir assim. Deus pode até não resolver de imediato, né? Que a gente são muitos imediatistas, né? Ele não vai resolver. Mas se ele não resolver aquilo ali, porque realmente não é para resolver, porque tudo para Deus tem um propósito, irmãos. Pode crer nisso, tudo para Deus tem um propósito. Se hoje você está achando que está no abismo, você não está no abismo, você não está sozinho. Não é? Você tem um Deus que cuida de você. Você tem o Espírito Santo, o Consolador, que está ali com você. Mas a gente, como pecadores, como pessoas incrédulas que nós somos, a gente sempre tem aquela preocupação: Deus não está me ouvindo, tanto que eu peço e tal. Agora vocês vejam, a gente já tem essa dificuldade. Agora imagine você se afastando dos templos religiosos. Irmãos, o que fortalece a igreja, eu falo com relação à igreja, que somos nós, e o templo religioso, que é a igreja lá, a estrutura da igreja, o templo. É a unificação dos irmãos, é o compartilhar, é os irmãos estando juntos. Porque os tempos estão difíceis, irmãos, os tempos estão difíceis. E a igreja estando junto, os irmãos estando ali, compactuando ali do mesmo assunto, os irmãos estando ali na casa de oração, os dias de cultos, está ali compartilhando seus problemas, suas dificuldades, suas alegrias, as suas conquistas. Fortalece aqueles irmãos que estão chegando, serve de exemplo para aqueles irmãos que estão chegando, porque na maioria das vezes, irmãos, o que acontece é essa evasão das igrejas, é essa questão do irmão antigo, né, que acha que não precisa mais ir para a igreja, e aquele que entra também segue o exemplo, o irmão que é antigo. Eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi irmãos dizer assim: irmão fulano não vai para a igreja e porque eu tenho que ir. Tem gente que se espelha nos outros, né? E assim, eu sempre digo, irmãos, a salvação é individual. A gente aqui em casa, eu e minha esposa, somos eu e minha esposa e uma gata, né? Uma gata que a gente cria. Nós temos nós guardamos o dia de terça e o dia de quinta para louvar ao Senhor. A gente faz assim, a nossa leitura bíblica é como se fosse um culto, né? A gente faz a nossa leitura bíblica. A gente escolhe o tema e assim, ela tem 8 anos de evangelho, né? Tenho 1 ano e pouco, como eu já falei no início desse vídeo. E a gente conversa muito, a gente fala sobre a Bíblia, então a gente tira aquele momento para isso. E às vezes a gente não faz e a gente sente a falta, aí faz no outro dia. Por exemplo, se a gente não faz numa quinta-feira, né, que é o dia certo de fazer, né, assim como a gente marcou para quinta-feira, fica aquela lacuna, aquele espaço porque a gente não fez. E aí a gente faz na sexta-feira, a gente não deixa de fazer porque fica aquela cobrança espiritual na gente, irmãos.
Irmãos, veja a importância da igreja em nossas vidas. Veja o que Deus fala através do livro de Daniel 2:44. Daniel 2:44. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outros reinos. Pelo contrário, este reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Pois é, irmãos. Há milhares de anos o Senhor Deus disse que levantaria um reino que não seria jamais destruído e que esse reino não passaria a outros povos, mas ele mesmo subsistiria para sempre. É o que vocês viram aí em Daniel 2:44, irmãos. Irmãos, o interessante é em cima daquilo que eu falei, né? Que realmente ir para a igreja não vai lhe salvar, né? O que vai lhe salvar, a palavra de Deus diz que Jesus falando lá aos discípulos, ele fala: sejam santos como eu fui santo, né? Então assim, você ir à igreja faz parte também dessa santidade. Está lá, irmãos, em Hebreus 10:25. O que é que a palavra de Deus diz em Hebreus 10:25? Vamos colocar aqui. Hebreus 10:25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ou seja, é uma ordenância de Deus também. É uma ordenância. Não quer dizer que você, que nem eu já falei, se você é assíduo na igreja, mas você tem um procedimento fora dela que não condiz com o seu perfil, com a sua realidade, então você está indo para a igreja fazer número, não é? Mas que seja bem-vindo, porque é como a palavra de Deus diz: deixa crescer junto ali, o joio, o trigo, está tudo junto ali, né? Na hora certa vai ser catado o trigo e o joio jogado em fogo que não se apaga. Tá certo, irmãos? O tema de hoje, eu sei que é um tema um quanto tanto incômodo, eu concordo, né? Porque cada irmão tem a sua realidade. Muitos não vão porque não vão à igreja, não são assíduos em cultos religiosos, independente da sua religião, da igreja que você é membro. Às vezes não vai por conta de trabalho, mas às vezes também em cima dessa conta do trabalho tem folga. Vamos dizer que o culto cai, a gente vê os exemplos, né, irmão? Às vezes o culto cai num feriado, que o irmão não trabalha, mas os irmãos, por não ir os outros dias que teve culto, porque ele trabalha, digamos que o culto é uma terça-feira, e aquele irmão, ele sempre trabalha na terça-feira, ele trabalha à noite, não tem como ir. Mas no dia que a folga cai na quarta-feira, ele também na terça-feira, ele também não vai, porque ele não tem costume de ir na terça-feira. Isso ele leva a vida dele normal, né? Aí acaba dando mau exemplo aos filhos, porque os filhos vêem do jeito que ele está procedendo, é o que a gente vê mais, né? É o que a gente vê mais, são jovens, adolescentes desviando da palavra de Deus, desviando da igreja de Deus, porque os seus pais, né, os seus parentes adultos não dão um bom exemplo com relação a isso. Bom, irmãos, vou ficando por aqui, né? Repito, o tema de hoje foi um tema assim um tanto quanto incômodo, mas necessário, irmãos. Incômodo, mas necessário. E os irmãos, seja o sal da terra, seja exemplo para
aqueles novos que estão chegando, aqueles que ainda pretendem chegar, aqueles... Porque, irmãos, veja, de repente você tem um amigo que quer até se converter, né? Que é uma obrigação nossa como cristão, é a gente pregar a palavra de Deus para que almas sejam salvas. A gente não sabe. Aí é muito egoísmo, né? A gente querer a salvação sozinho. Então o que é que Deus fala? O que é que Jesus falou? É ir e pregar o evangelho. Então é isso que a gente tem que fazer. Então se você tem um irmão, um amigo ali, até um irmão mesmo, um parente, e você nunca convidou para ir à sua igreja, você já está errado aí. Agora, você tem que ser um exemplo para isso. Porque se você convida, não é? Ele vai pensar o que você nem anda lá e fica me chamando. Ele vai dizer isso. Não é, irmão? Então fica aqui, né, a nossa mensagem de hoje. Que Deus esteja com cada irmão, né, que esteja aqui no nosso Graça e Paz. E que Deus esteja conosco. E aproveito também para pedir aos irmãos que dê sugestões de temas aí nas nossas mensagens. Pode colocar aí embaixo que eu vou estar lendo as mensagens dos irmãos, falando sobre isso. Os irmãos também identifiquem, eu sou da igreja tal, de tal lugar do Brasil. A gente ir interagindo e sempre conversando aqui no nosso Graça e Paz. Irmãos, fiquem com Deus e até a próxima. 1 Coríntios 12, de 12 a 21. 12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. 13. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. 14. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. 15. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 16. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 17. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? 18. Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. 19. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria. 20. De fato, existem muitas partes, mas só um corpo. 21. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de você.